Questão da UX 2015 diz o seguinte pra gente. Um cientista colocou uma caixa, uma certa quantidade de alimento, em outra caixa ele colocou 4 vezes mais alimentos que na primeira. Adicionou às caixas o mesmo número de espécies de coleópteros. Após 150 dias, contando diariamente os insetos, observou que o tamanho das populações variam de acordo com o alimento. Pode-se concluir então o quê? Bom, em uma caixa eu tenho mais alimento, certo? E que na caixa que eu tenho mais alimento, eu também terei maior população, tá? Maior população. Só que olha só, se aumentou a população sem aumentar o espaço, o tamanho da caixa, então eu tenho maior densidade populacional, certo? Densidade é o número de indivíduos, né, pelo espaço. Se eu estou aumentando o número de indivíduos sem alterar o espaço, eu estou aumentando a densidade. Vamos analisar. Cada tipo de ambiente pode suportar uma quantidade mínima de indivíduos. Fenômeno denominado carga biótica máxima. Olha, capacidade máxima de indivíduos, não capacidade mínima de indivíduos, né? O mínimo, sei lá, seria 1, né? Nenhum. Agora, a capacidade máxima, sim, é carga biótica. Diferentes fatores na natureza interferem na população. Neste caso, foi a competição interespecífica? Não. O que influenciou nesse caso foi quantidade de alimento, foi o tamanho da caixa. Se eu tiver alimento suficiente e espaço suficiente na caixa, eu vou ter um crescimento exponencial. Então não foi apenas a competição, tá? Ali que limitou. Foi principalmente a quantidade de alimentos e depois o tamanho da população. A taxa de crescimento populacional é autorregulada somente pela densidade? Não. Também é regulada pela disponibilidade de alimento e pelo espaço que a gente tem. Letra D. Os coleópteros foram expostos a fatores abióticos diferentes e por isso esperam-se resultados diferentes? Olha, cuidado com essa aqui. Tá? Foram expostos a fatores abióticos diferentes. Não temos essa informação em detalhes aqui para saber. O que a gente sabe é que eles foram colocados na mesma caixa, tá? Então, teoricamente, os fatores abióticos como temperatura, clima, o tipo de caixa, teoricamente seria o mesmo, né? O fator abiótico, o ambiente ali, seria o mesmo, né? Então, eles não foram colocados a fatores abióticos diferentes, né? A gente espera que o resultado seja talvez diferente por causa do tamanho ou do espaço da caixa. Agora, não apenas por causa da quantidade de alimentos. Os fatores densidade populacional, disponibilidade de alimento e competição geram a carga biótica máxima? Exatamente, tá? O que é a carga biótica máxima? É basicamente quando a gente atinge o limite. Então a gente vai ter um gráfico e nesse gráfico a gente vai ter a carga biótica máxima. O que impede que o crescimento seja exponencial? Bom, nós teremos ali a famosa resistência do meio. O que é essa resistência do meio? A resistência do meio é a disponibilidade de alimento, tá? E a competição entre as espécies. Se eu tenho menos alimento, eu vou crescer mais devagar. Se eu tenho mais alimento, eu vou crescer mais rápido. Só que ao crescer mais rápido, aumenta o número de espécies. Se aumenta o número de espécies, aumenta a competição. E isso também vai limitar e vai criar uma resistência do meio. O que faz com que eu chegue aqui nesse ponto e pare de crescer é justamente o espaço, o tamanho da caixa. Fazendo com que, ao final ali do experimento, eu teria a mesma quantidade de indivíduos. Essa seria a lógica, porque se o tamanho da caixa não mudou, a quantidade de indivíduos vai ser a mesma. A diferença vai ser o tempo que eu vou levar para chegar na quantidade máxima, na carga biótica máxima. Se a carga biótica máxima é 150 indivíduos, não importa então quanto de alimento eu coloque ali. A carga biótica máxima é 150 indivíduos, entende? Vai mudar o tempo que eu levo para chegar na carga biótica máxima, talvez, com a disponibilidade de alimentos. Então essa seria a interpretação que você deveria ter nessa questão aqui para chegar na resposta letra E. Vamos lá.